tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui no Instituto Ideia. Nós vamos conversar, eu e Maurício, sobre os processos eleitorais que aconteceram nesse último mês na Alemanha, no Canadá e na Rússia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre as perspectivas, como que isso tem acontecido. A partir de agora, todo mês nós vamos ter uma atividade desse tipo aqui no YouTube e também em outras plataformas. A gente vai compartilhar com vocês para a gente discutir um pouquinho sobre as eleições, sobre os processos eleitorais que estão acontecendo ao redor do mundo, com a presença do Maurício aqui para conversar com a gente. Boa tarde, Maurício, tudo bem? Oi, Raíra, tudo bom? É um prazer estar aqui com você. A gente tem bastante coisa acontecendo no mundo para a gente conversar hoje, né? Isso mesmo. Esse mês de setembro foi bem cheio de informação dos processos eleitorais, né? Muita coisa aconteceu e as dinâmicas também mudaram um pouco, né? Nessas eleições. Maurício, eu queria perguntar para você, para a gente começar essa conversa, o que que a gente tem em comum dessas eleições na Rússia, no Canadá e na Alemanha que aconteceram agora em setembro? Bom, a gente tem em comum algumas coisas, né, que são positivas e outras nem tanto. Vamos começar com as coisas que a gente precisa pensar e refletir. Tanto na Rússia, quanto na Alemanha, quanto no Canadá, que foram três eleições nacionais, a gente percebeu uma diminuição das pessoas que realmente foram votar em relação a eleições anteriores, né? Na Rússia, por exemplo, 50% dos eleitores elegíveis compareceram para votar. É, 4 pontos percentuais a menos que em 2016. Né? E muitas pesquisas na Rússia, principalmente, passam a sensação de que as pessoas acham que votar não faz diferença. Depois a gente pode comentar o caso específico da Rússia. Mas isso aconteceu no Canadá também. O Canadá teve um comparecimento menor comparado com a última eleição, que foi 2019. Lembrando que o primeiro-ministro no Canadá, o Justin Trudeau, convocou essa eleição agora, e ele teve um comparecimento abaixo do que teve 5 pontos percentuais abaixo do que teve em 2019, ou seja, tem e ficou na casa de 59%, um dos menores da história do Canadá. Então, também tem uma reflexão a ser feita de como é que consegue mobilizar, porque a gente está falando de 40%, 41% da população, que é bastante relevante né, em qualquer país. Então, assim, tem uma reflexão a ser feita de como mobilizar. E, no caso da Alemanha, a mesma coisa, sendo que na Alemanha, historicamente, o comparecimento ainda é menor. Na última eleição, que foi em 2017, a eleição nacional, teve um comparecimento de 41% e nesse ano ficou quase 37%, também 4 pontos percentuais a menos. Numa eleição que tinha, na Alemanha, no caso, né, a última, o fim da era Angela Merkel, tinha uma eleição com uma possível renovação da liderança, uma renovação da liderança do parlamento alemão, e mesmo assim a gente teve um comparecimento menor, e fica a questão de como é que a gente faz, né, num momento tão importante da humanidade em termos de discussões políticas, como faz para que mais pessoas possam votar, né, e mais comparecimento. Isso é uma coisa comum que a gente observou nas três eleições. Outra coisa também do lado negativa, uma coisa que a gente vem pregando faz tempo, todas as eleições, obviamente, são marcadas por muita fake news nas diversas plataformas, né? E, obviamente, o eleitor, ele se depara com isso no seu telefone celular, nas redes sociais, e no caso da Rússia, inclusive, é difícil separar o que é ação de Estado com ação partidária ou de militância, mas o fato é que as eleições ainda são muito pautadas em notícias falsas, o que gasta muito tempo por parte das campanhas, por parte do eleitorado, por parte da imprensa, em discutir temas que têm pouca relevância, ou na maioria das vezes são falsos, enquanto as discussões realmente de políticas públicas e de agenda para os países acabam ficando em segundo plano. Por outro lado, também o lado positivo é que, principalmente no caso da Rússia, onde houve várias insinuações de fraude eleitoral, insinuações de muitos candidatos foram barrados pela burocracia imposta pelo governo Vladimir Putin para participar do processo eleitoral, a gente percebeu que a mídia social tem um lado bom, que é possível fazer auditoria ou monitorar as práticas eleitorais ao vivo com o telefone celular e, obviamente, escalar essa informação e disseminar isso de uma maneira rápida. Então, por um lado, a gente convive por fake news, por outro lado, a gente tem uma plataforma hoje de monitoramento ao vivo que muito simples de utilizar, que qualquer um que queira acompanhar uma eleição e denunciar fraudes e denunciar práticas ilegais pode fazer com o próprio telefone celular. A gente viu isso fortemente
na eleição da Rússia, né, tiveram várias alegações de fraude. Inclusive, foi a primeira vez que teve um órgão internacional acompanhando a eleição russa, né, que foi a Organização de Cooperação e Segurança Europeia. E, obviamente, existe nos relatórios em relação ao processo eleitoral russo há várias suspeitas, né, de fraudes que são negadas pelo governo, pelo Kremlin. Mas o fato é que a gente tem uma ferramenta de tecnológica, tem o lado ruim, que a gente vai ter que aprender a lidar com fake news, e talvez essa onda de fake news também afaste o eleitor, e tem o lado bom que a gente consegue monitorar e prevenir fraude de uma maneira muito mais ativa, né, e em tempo real. É isso que eu ia comentar com você. Você acha que esse efeito das fake news pode aumentar o nível de abstenção do eleitorado? Porque recebe tanta informação ao mesmo tempo que acaba, nesses países é optativo, né, votar. Eu não sei na Rússia, mas eu acho que é optativo. Então, acaba afastando nesse sentido das pessoas não saberem em que tipo de informação elas realmente conseguem acreditar, né? Não, esses países o voto não é obrigatório, né, diferente do Brasil. Mas o fato é que o que a gente tem percebido é que a fake news, obviamente, aumenta a discussão polarizada, né? Acaba tornando a política uma discussão entre inimigos e, obviamente, acaba afastando o eleitor que não está nessas bolhas de embate, né? Ela estimula muito mais o embate do que o debate. Isso, obviamente, tem um efeito negativo, porque desestimula a quem não quer se engajar em, basicamente, destruir o outro lado, né, do processo político. Agora, a questão da abstenção, acho que tem razões muito mais profundas do que só fake news. Obviamente, tem uma questão de representatividade, das pessoas ainda não se sentirem representadas pela classe política em geral. Isso é um problema global e, obviamente, se reflete nesses dados de abstenção. Tem essa questão do sentimento de indiferença, que ficou muito forte nas pesquisas que foram feitas na Rússia, mas também é uma coisa muito forte na Europa, de que pode mudar o lado que está governando, que as coisas não mudam, ou seja, tem um grau de indiferença em relação ao meu voto, realmente vai trazer mudança. Obviamente, que no caso, principalmente do Canadá e da Alemanha, a gente percebeu que são eleições parlamentares, onde a gente tem outros atores relevantes, né? Porque a gente, durante muito tempo, no Canadá, havia dois partidos, né? O Partido Liberal e o Partido Conservador, que basicamente se revezavam no poder, e na Alemanha tinha o Social Cristão, né? Os cristãos democratas, e o Partido de Centro-Esquerda, né? O SPD, também se revezavam, só que nas últimas eleições houve a participação mais local de outros partidos, né? No caso do Canadá, um partido de esquerda, a esquerda dos liberais, chamado NDP, passou a ser relevante e hoje faz parte da coalizão do governo do Trudeau. E no caso da Alemanha, a gente percebeu também um aumento da participação do Partido Verde, dos Greens, que tiveram o melhor resultado na eleição, também um aumento da participação dos liberais, que aí no caso alemão é liberal do sentido econômico das coisas, e também para uma notícia, no caso da Alemanha, o Partido Radical de Direita também teve 10%, ou seja, tem uma diluição do número de partidos no parlamento que faz com que esses partidos tenham mais incentivo a falar somente com os seus seguidores, não tentar ir além das suas bolhas, o que obviamente afasta o eleitor que não está conectado ou não tem no seu DNA ser seguidor fiel e mais eloquente desse tipo de discussão. Então, essa pulverização de partidos faz com que cada um fique falando basicamente com os seus grupos e, obviamente, que, como você sabe, né, Raíra, as redes sociais estimulam, através dos algoritmos e tudo estimulam o diálogo interno, né, o diálogo de que pessoas que, na verdade, concordam com as suas ideias, reafirmam as suas ideias, o que na academia é conhecido como viés de autoafirmação. Então, essa é uma externalidade negativa de você ter um sistema multipartidário. Uhum. E nessas últimas eleições que tiveram, a gente vê que as tendências elas vão se direcionando um pouco mais para a centro-esquerda, por exemplo, na Alemanha, o partido de centro-esquerda ganhou. O Trudeau também no Canadá, ele não veio com a maioria que ele esperava, ele, né, adiantou as eleições para conseguir mais eleitorado, mas acabou que não teve o resultado esperado. O que você acha que essas eleições e esses resultados podem projetar para as próximas eleições que estão a vir? Como, por exemplo, do Chile, a gente tem também Brasil em 2022, vários países, Coreia do Sul também. O que você acha que isso pode resultar para as próximas eleições? Bom, a primeira é que está cada vez mais complexo no sistema parlamentarista você conseguir a maioria, né? A gente teve poucos casos
na Europa, no Canadá, onde você teve uma eleição majoritária. Por exemplo, no Reino Unido, o Boris Johnson ganhou uma eleição majoritária, mas também foi uma eleição que basicamente era uma questão de você aprovar o Brexit ou não. Isso virou uma novela, então foi um caso bastante específico. Na maioria dos países a gente tem coalizões, né? A gente tá vivendo de coalizões. E eu acho que isso não vai mudar. Tanto é que, como você falou, né, o Trudeau antecipou uma eleição com a esperança de conseguir uma maioria, como ele já conseguiu na primeira eleição dele, em 2015. Mas ele saiu, continuou com um governo minoritário. Então, isso acho que não vai mudar. Eu acho que a gente vai ter uma tendência de pulverização, uma grande dificuldade de você fazer maioria em sistemas parlamentaristas, né? E isso eu acho que agora tem o desafio também de trazer mais eleitores a participar do processo, que eu acho que é um desafio, como a gente viu aqui, é um desafio de todas as eleições que a gente está acompanhando. Agora, eu também queria falar um pouco de que a gente vive uma pós-era dos outsiders, né? Que a gente viveu no mundo tempos onde você ser de fora da política, você ser antissistema, teve um grande retorno, né? Teve um grande benefício para quem entrou nessa narrativa. Aí na Europa, por exemplo, a gente teve o caso do Podemos e dos Cidadanos, que surgiram do nada num país que basicamente vivia entre o PSOE e o Partido Popular. Na Itália surgiu o movimento Cinco Estrelas, que era um movimento liderado por um comediante, literalmente um palhaço que ganhou muita relevância e participou da coalizão do governo no parlamento italiano. A gente teve o En Marche, que é do Macron, que ano que vem, como você falou, disputa a reeleição presidencial na França, e não só tem reeleição presidencial, mas tem eleição para o Congresso Nacional francês. E o En Marche teve uma grande vitória em 2017, mas depois teve problemas muito grandes na eleição local, teve problemas na eleição europeia, assim como os Cidadanos e o Podemos e os Cinco Estrelas diminuíram de tamanho nas eleições subsequentes. A gente teve uma grande, por exemplo, na Alemanha, né, o partido o Alternativa para a Alemanha, a AfD, ele ganhou bastante destaque, ele perdeu o eleitorado, apesar de ser bastante, pelo discurso radical, eles tiveram uma votação relevante, que quase 11% dos votos, mas eles perderam terreno, né? Porque essa narrativa de ser de fora da política, ela se esgosta, porque a partir do momento que você vira governo, é difícil você manter uma narrativa de ser antissistema legislando, estando no executivo. Talvez o maior exemplo disso seja o próprio Donald Trump, que perdeu uma eleição e, obviamente, se reelegeu clamando ser antissistema. Então, eu acho que a gente vai ter menos espaço para essa narrativa de ser de fora da política, a narrativa antissistema, até porque muita gente antissistema governando tem mais dificuldade de entregar. E isso, em geral, isso não é os próprios resultados que a gente vê globais, Estados Unidos, França, Itália, Espanha, estão mostrando que não é fácil você se manter no poder com essa narrativa. Então, acho que é uma tendência global da gente voltar a ter maior participação dos partidos tradicionais, e no caso da Europa isso fica muito mais claro dos partidos de centro-esquerda, centro-direita. Por outro lado, eles vão ter que conviver com esse sistema mais multipartidário, mais pulverizado, aonde para você exercer o poder você vai ter que trabalhar coligações, né? E coalizões inimagináveis. Por exemplo, potencial coalizão na Alemanha agora entre o Partido de Centro-Esquerda, os Verdes e o Partido Liberal é uma coalizão impensável há 10 anos atrás. É bem diversificada, né? E, assim, a gente vê, por exemplo, que agora também, depois dessa questão pandêmica, a desconfiança dos governos aumentou bastante, né? Porque foi muito difícil para a maioria dos países conseguir segurar a onda da pandemia e manter a qualidade de vida das pessoas, enfim, a economia e tudo mais. E aí eu queria saber de você se você acha como é que isso pode ter mudado no pós-pandemia, se isso vai influenciar em alguma mudança, se as próximas eleições vão correr também em torno disso, o que você acha? Não, a pandemia, excelente pergunta, porque a pandemia, ela causou muito problema para quem estava no poder. Quando um candidato foi à eleição, um grupo político, um partido foi à eleição no meio da pandemia, a maioria teve perdas, né? A gente teve, para começar o exemplo, o resultado péssimo do partido do Macron nas eleições municipais na França. O Donald Trump talvez seja o caso mais emblemático, né? Que o DNA da derrota dele passou pela uma curva ascendente de casos, descontrole de casos nos Estados Unidos da pandemia.
o próprio primeiro-ministro indiano, que é um primeiro-ministro bem avaliado nacionalmente, o Narendra Modi, que ele perdeu as eleições estaduais quando a gente teve uma crise no começo do ano na Índia em relação à pandemia. Então, como você vê, o melhor cenário de governantes da pandemia foi basicamente se manter no poder. Por exemplo, foi o caso do Trudeau, o próprio partido da Angela Merkel, que é os cristãos democratas, tiveram o pior resultado deles em eleição nacional, e o trabalho que a Angela Merkel fez em relação ao combate à pandemia foi um trabalho razoavelmente bem avaliado comparado aos seus pares. Ou seja, a pandemia ela fez mal para o establishment político, né? Porque foi muito difícil. E, obviamente, nos seus piores momentos, ela tirou as pessoas do poder, né? Então, eu acho que isso é difícil de projetar como vai ser isso no futuro, porque a gente não sabe como a pandemia vai fazer parte aí desse contexto. Agora, dito isso, é muito importante dizer também que a pandemia teve impacto na abstenção. A gente teve mais abstenção no mundo, né? A gente teve mais abstenção, por exemplo, que uma das coisas que a eleição na França, a eleição na Coreia do Sul ensinaram foi que teve mais abstenção nos mais idosos, né? Que no meio do ápice pandêmico não foram votar com menos intensidade, sendo que quanto mais velho, mais você participa do processo político, isso é empírico. Então, assim, a grande dificuldade do mundo é mobilizar os mais jovens a votar. Então, assim, a gente teve um aumento de abstenção em segmentos que normalmente a gente não teria abstenção, mas agora acho que com o advento da vacina e tudo, a gente acredita que isso vai ser minimizado, né? Mas o fato é que os políticos perderam com a pandemia, os eleitores se afastaram das urnas. Isso, você acha que isso pode ser uma pauta nas próximas campanhas eleitorais? Falar sobre saúde, sobre sistema de saúde, enfrentamento da pandemia no geral, questão de vacinação, isso pode influenciar as campanhas? Não, excelente pergunta, e eu já faço um gancho para o nosso próximo encontro. Bom, em primeiro lugar, eu acho que todas as campanhas aqui no mundo que a gente tem monitorado, elas têm tido como base discutir o que foi feito e o que não foi feito na pandemia, tanto do ponto de vista de saúde quanto do ponto de vista de economia. Então, eu acho que isso vai fazer parte, sim, da pauta das discussões presidenciais. A gente tem agora, no início de novembro, duas eleições importantes nos Estados Unidos, duas eleições estaduais importantes. São eleições completamente fora do calendário, né? Geralmente, o calendário dos Estados Unidos é ter eleições majoritárias de 2 em 2 anos, mas essas são eleições que ficam fora do calendário. Uma é a eleição ao governador de Nova Jersey, né? Que é um estado do lado do estado de Nova York, que é um estado amplamente democrata, então não se espera um resultado diferente que não seja um democrata sendo eleito. Mas a gente tem uma eleição num estado importante, que é a Virgínia, que é o primeiro estado do sul dos Estados Unidos. Sempre foi um estado republicano, e nas últimas duas eleições elegeu um governador democrata. E em 2017 foi a primeira eleição que, basicamente, o modelo Trump de administração estava basicamente na discussão, né? Agora, a gente tem um cenário interessante, porque o Biden venceu no estado da Virgínia o Trump com 10 pontos percentuais a mais, ou seja, foi um resultado democrata, positivo para os democratas. Só que agora a gente tem dois candidatos, um democrata e um republicano, que têm visões diferentes sobre a gestão da pandemia. O candidato democrata, que inclusive já foi governador da Virgínia, o Terry McAuliffe, ele acredita muito na vacinação, ele acredita muito na vacinação dos professores, no uso de máscara. E o candidato republicano, que é inclusive um candidato que ganhou o apoio do ex-presidente Donald Trump, tem uma visão mais, assim, entre aspas, de defender o uso não obrigatório de máscara, de defender mais a decisão individual de se vacinar ou não. Então, assim, já está isso separa os dois candidatos, e aí por que é muito importante? Vai ser a primeira vez que um democrata vai para uma disputa acirrada tendo o Biden na presidência. Então, isso vai dar uma sinalização do que pode ser a eleição do Congresso americano em 2022. Mas o fato é que a pandemia está na discussão, está na fronteira principal do debate. Então, eu acredito que isso vai continuar, como eu falei, o que foi feito, o que não foi feito, e modelos, né, no caso dos Estados Unidos, modelos de gestão da pandemia. Um modelo mais focado na vacinação e máscara, outro modelo mais focado nas liberdades individuais, né? Essa discussão ela vai continuar. E, para além dessas eleições de governadores nos Estados Unidos, agora em novembro a gente também tem as eleições no Chile, né? Que são as presidenciais. Sim, não, e inclusive convido vocês ao nosso próximo bate-papo para a gente aprofundar sobre as eleições americanas e essas eleições no Chile. Lembrando que é uma eleição muito importante no Chile, porque vai ser uma eleição que vai se dar em paralelo à nova Assembleia Constituinte chilena. Lembrando que
Antes da pandemia, o governo do Sebastião Pinera sofreu muito uma massiva manifestação, onde os chilenos basicamente demandavam um outro tipo de gestão pública com mais participação do Estado, principalmente na educação e na saúde e nos planos de previdência, né, que sempre no Chile foram um exemplo de planos privados. A saída política do Piñera, que sofreu muito, né, ele despencou em popularidade depois desses protestos, foi chamar uma eleição específica para a Assembleia Constituinte, agora a eleição presidencial, que tem diversos atores da esquerda, da direita, do centro, depois a gente pode elaborar sobre os candidatos e os resultados, mas o fato é que a gente vai ter uma eleição num contexto bastante diferente, é um contexto onde o Chile está reescrevendo a sua Constituição. E isso vai influenciar também bastante na dinâmica da própria América do Sul, né? América Latina, o Mercosul também. Não, é o que eu acredito que a gente, isso eventualmente pode chegar até no Brasil, é que a gente viu no Chile, viu na Colômbia, uma demanda popular por questionar temas da Constituição que inviabilizavam o país de ter um sistema de distribuição de renda, um sistema de equidade maior. Então, eu acho que isso pode chegar a uma discussão no Brasil, porque a Constituição brasileira hoje ela trava diversos investimentos, diversos focos de política pública. Eu acho que essa discussão, de alguma maneira, vai bater no Brasil, bateu na Colômbia, bateu no Chile. Eu acredito que questionar temas da Constituição que foram elaborados há 40, 30 anos atrás é bastante legítimo por parte da opinião pública. Muito bem, então a gente vai desenvolver esse assunto mais próximo aí das eleições, né, para a gente ver como vão decorrer também até as propostas dos candidatos, quais vão sendo as tendências que vão se desenvolvendo aí até o fim do mês. E aí a gente faz esse episódio no próximo vídeo para discutir como vão recorrer essas eleições. Raíra, obrigado, hein? Prazer falar com você. Obrigada, Maurício, pela conversa, adorei. E a gente se vê no próximo bate-papo. Tá bom, abração.